Olá pessoal, sou o Thiago Santos e hoje nós vamos falar das funções básicas da organização, ou seja, as áreas da administração. Bom, primeiro ponto, é importante ressaltar que qualquer organização, seja uma organização pública ou seja uma organização privada, seja esta organização de grande ou seja uma organização de pequeno porte, essas organizações possuem algumas áreas básicas, áreas em comuns. Não se limita apenas a essas áreas que a gente vai estudar, mas são áreas, independente do porte ou natureza da organização, você vai encontrar tais atividades nessas organizações. E quais são essas áreas, né? Essas áreas são área de finanças, área de marketing, área de produção e a área de pessoas, ou melhor, gestão de pessoas. Então, seja uma grande empresa ou seja uma pequena empresa, ela vai ter as suas atividades lá relacionadas a finanças, compra, pagamentos, recebimentos. Então, por mais que esta empresa possua apenas um colaborador, às vezes o próprio empresário que faz todo esse papel, todas essas atividades financeiras, ele não deixa de executá-las. São atividades inerentes da organização. Quando trata-se de uma grande corporação, de uma grande empresa, normalmente é subdividido entre áreas ou departamentos. Então, tem o departamento financeiro, tem o gestor financeiro, tem a equipe que cuida dos aspectos financeiros da empresa, como acontece também nas outras áreas. Então, você tem a área de marketing, que cuida do contato com o cliente, cuida da estratégia de comunicação do seu produto ou serviço com aquele cliente. Então, o setor de marketing, ele faz todo esse papel de comunicação da empresa para com o cliente, do produto para com o cliente. Então, por mais que seja uma pequena empresa, às vezes o próprio empresário ou o colaborador, ele faz toda essa comunicação, seja uma estratégia promocional, seja uma condição diferenciada, seja uma oferta para o cliente. Então, ele desenvolve esse papel relacionado ao marketing. Se for uma grande empresa, essa grande empresa pode dispor lá de um departamento de marketing, que é composto por um subdepartamento de pesquisa de mercado, de desenvolvimento de produto, de publicidade e propaganda. Então, observe que, a depender do porte da empresa, esse setor, essa área, ela pode ser mais ampla, com um maior número de colaboradores, com setores muito bem divididos, mas, por ser uma pequena empresa, não deixa de ter a área de marketing, ou não deixa de executar as atividades de marketing. Seguindo, nós temos a área de produção, que se for uma indústria, manufatura, você está produzindo um produto. Mas se for uma prestação de serviço, você está fazendo as operações para prestar aquele serviço. Tudo implica aí de uma área relacionada à área de operações ou à área de produção. Então, suponhamos, tem lá um salão de beleza que não tem colaborador, é somente a empresária lá que faz todo o processo operacional, que ela faz lá a maquiagem, o corte, é, consegue pintar as unhas da sua cliente, então ela faz toda a parte operacional, a parte de produção ali do seu salão de beleza. Quando se trata de uma grande empresa, por exemplo, uma grande empresa, uma indústria, então você tem lá o setor de produção dividido. Então você pode ter aí o setor de recebimento de produtos, recebimento de insumos, o setor de produtos acabados. Então observe que você tem esses setores, às vezes, mais bem divididos, no caso de um porte grande de empresa, um porte maior. E ainda nós temos o setor de gestão de pessoas. O setor de gestão de pessoas é onde é aquele setor que cuida das pessoas da organização, seja no que diz respeito a recrutamento, seleção, a treinamento, a desenvolvimento de carreira. Então, todos esses elementos relacionados ao desenvolvimento pessoal dentro de um contexto empresarial diz respeito ao setor de pessoas. Pode ser denominado como recursos humanos, gestão de pessoas. No passado tinha uma outra denominação que era departamento pessoal, só que hoje não é muito utilizado esse termo, mas que trata
de fato, aí, das pessoas da organização. Mas vamos discutir ponto a ponto aí cada uma dessas áreas básicas. Lembrando, essas áreas não são as únicas áreas dentro de uma organização, mas são áreas básicas. Então, você pode ter uma organização que ela, por exemplo, subdivide lá o setor financeiro, pode ter lá o setor contábil, o setor financeiro, ela faz subdivisões. A área de produção pode ter área de logística, área de produção, mas o que é importante saber é que essas áreas são áreas básicas nos quais as funções básicas são desenvolvidas, independente do porte da empresa. Bom, então, produção e operações cuida dos processos para a prestação de serviço ou produção de um bem, de um produto. Finanças cuida do dinheiro, do recurso financeiro que entra e sai da organização. Pessoas, gestão de pessoas, cuida, obviamente, das pessoas da organização, seja desenvolvendo essas pessoas, treinando essas pessoas, recrutando essas pessoas. E o marketing cuida dessa relação da empresa com o mercado, da organização com o seu público-alvo. Pois bem, então, dentro da área de produção, o objetivo básico é fornecer o produto ou o serviço desta organização. Então, nesse fornecimento, cuida aí das matérias-primas que são transformadas por meio de aplicação desse esforço, né, desses recursos materiais, pessoas e outros recursos disponíveis para fazer aquela entrega, atender um objetivo, seja uma prestação de serviço, seja a produção de um bem, um produto específico. Fabricação de pães e automóveis pode ser o exemplo aí de produção, e já na prestação de serviços, próprios clientes podem ser processados e transformados. Então, dentro de uma prestação de serviço, o cliente ele pode passar por um processo de transformação, a exemplo, um salão de beleza, ou o bem desse cliente pode passar por um processo de transformação. Então, eu posso ter um cliente que ele possui um carro e esse carro vai passar pelo serviço de lava rápido, de lava-jato, por exemplo. Então, o bem desse cliente vai passar por uma prestação de serviço. Então, alguns exemplos aí: pacientes que são tratados em hospitais, alunos que são educados em escolas. Então, são alguns dos exemplos aí de prestação de serviço. Já partindo para o marketing, nós temos que o objetivo básico é estabelecer e manter a ligação entre a organização e seus clientes, consumidores, usuários e público-alvo. Então, vamos levantar uma questão aqui. Será se uma organização pública ela tem o setor de marketing? Às vezes ela não tem o setor estabelecido com a denominação marketing, mas ela desenvolve atividades de marketing. Ou seja, essa organização pública, ela faz uma comunicação com a sociedade, faz uma comunicação com o usuário. Então, uma prefeitura, por exemplo, uma prefeitura, ela precisa ter esse processo de comunicação com o usuário, com uma comunicação com o cidadão. Então, todo esse processo de comunicar a suspensão de um serviço, a realização de um serviço, a divulgação deste serviço que está sendo prestado, é uma ação de marketing, é uma ação de comunicação. Então, independente se é uma organização pública ou privada, ela tem atividades relacionadas ao marketing. Então, quais são as atividades que abrangem aí dentro do contexto de marketing? Pesquisa de mercado, desenvolvimento de produtos, seja produtos, bens ou seja serviços. Então, nomes, marcas, preço, determinação de política para divulgação daquele produto, política comercial, estratégia de preço para ingressar esse produto no mercado, para disseminar esse produto, tudo isso são ações de marketing aí que a empresa desenvolve. Promoção, que é a comunicação com o público-alvo. Então, quando eu faço uma propaganda, uma publicidade, faço uma promoção em algum ponto de venda, tudo isso são ações relacionadas ao setor ou à área de marketing. E nós temos as vendas, né? Então, o setor de marketing pode, inclusive, estar dividido. Então, eu posso ter o setor de marketing, posso ter um subsetor de pesquisa de mercado, de desenvolvimento de produto, e um setor de vendas, que pode ser, inclusive, independente, mas trata-se aí dessa comunicação, dessa entrega para o cliente. Bom, nós temos o setor financeiro, ou o setor de finanças,
que o seu objetivo básico é a proteção e utilização eficaz dos recursos financeiros, que inclui maximização do retorno dos acionistas. O que seria essa maximização do retorno dos acionistas? Então, se eu sou sócio da empresa, eu quero ter o maior retorno do meu capital. Então, quando fala em maximizar esse retorno, está dizendo e está tratando exatamente disso, de gerar essa maximização desse retorno de capital, então, seja a lucratividade, a rentabilidade desse capital. Então, é importante que, dentro do contexto organizacional, quando se fala em maximização para os sócios, nós temos assim uma perspectiva de gerar maior valor para esse sócio. Então, é algo muito relevante a se pensar dentro do contexto de finanças na organização. Bom, e para conseguir, obviamente, maximizar esse retorno, a organização, o seu gestor financeiro, ele precisa buscar caminhos no qual viabilize as operações dessa organização, que proporcione liquidez para que a empresa cumpra com seus compromissos naquele prazo pré-estabelecido, para que a empresa consiga, se tiver um excesso, um fluxo de caixa positivo, que ela utilize aplicações financeiras que faça rentabilizar esse recurso. Então, decisões relacionadas a investimento, a financiamento, se essa empresa vai captar recurso financeiro no mercado, então é importante que ela tenha aí, obviamente, as melhores opções, e aí o setor financeiro vai analisar se vai ter necessidade de carência, com qual é o prazo necessário para que esse recurso financeiro esteja disponível, para que a empresa honre com os compromissos de efetuar o pagamento disso. Então, todos esses elementos são tratados dentro do setor financeiro. Então, por mais que uma empresa não tenha o setor estabelecido, essas decisões precisam ser tomadas por um profissional da empresa, seja um empresário, seja um colaborador. Então, esse profissional vai precisar tomar decisões do que diz respeito a esses aspectos. Então, tudo que diz respeito ao controle financeiro, destinação dos resultados, se vai reinvestir, se vai distribuir aos sócios, são atividades específicas aí do agente que atua no segmento do setor financeiro da empresa. E ainda nós temos o setor de gestão de pessoas, ou melhor, a área de gestão de pessoas, que possui aí como objetivo básico encontrar, atrair e manter as pessoas de que a organização necessita. Então, desde o processo de identificação do perfil do colaborador, das características e competências necessárias para exercer aquela função na empresa, dentro daquela organização. Então, desde esse início, né, desse estágio inicial, faz parte de atividades relacionadas à gestão de pessoas. Então, esse setor ou essas atividades abrangem o quê? Recrutamento e seleção de pessoas para incorporar dentro do contexto organizacional, treinamento e desenvolvimento dessas pessoas. Então, vamos supor, mudou um sistema lá da empresa, vai ter um novo sistema, um novo software. Então, qual que vai ser o treinamento, a capacitação para essas pessoas, para que elas consigam operacionalizar esse sistema? Então, parte de gestão de pessoas buscar aí desenvolver essas atividades, contratar um treinamento ou proporcionar esse treinamento para os colaboradores. Avaliação de desempenho, então o colaborador ele foi contratado, então será se ele está rendendo bem, fazendo as entregas necessárias para aquele cargo, qual que é a avaliação do desempenho, a performance desse colaborador? São atividades aí desenvolvidas pelo setor de gestão de pessoas ou pelo profissional que é responsável por tais atividades. Remuneração e compensação, então, o estabelecimento de padrões remuneratórios, de desenvolvimento de carreira, tudo isso são aspectos relacionados aí à gestão de pessoas, que normalmente são profissionais que cuidam desses assuntos. Higiene, saúde e segurança do colaborador também são questões relacionadas aí ao setor de gestão de pessoas. Então, são muitas atividades que diz respeito aí às pessoas que estão envolvidas nessa organização. Professor, e se caso for uma empresa individual, não tem colaborador, não vai ter gestão de pessoas? Claro que vai.
Então, se o empresário, ele é o faz tudo dessa organização, se ele faz todo o processo produtivo, se ele cuida da parte financeira, se ele cuida da parte de marketing, ele também precisa cuidar do que diz respeito à sua qualificação, por exemplo. Então, se ele é dono de uma barbearia, por exemplo, e ele demanda um novo corte de cabelo, uma nova forma de realizar, fazer a barba do seu cliente, então ele vai ter que buscar se capacitar para tal. Então, ele vai buscar um treinamento e se desenvolver para conseguir aquela competência, para adquirir aquela competência, aquela habilidade, e a partir daí desenvolver aquele serviço diferenciado. Então, se ele precisa de algum equipamento de segurança, ele vai ter essa responsabilidade de buscar entender o que dentro daquele escopo de negócio é necessário para que ele consiga desenvolver as suas funções. Então, observe que, independente se é uma grande empresa ou se é uma pequena empresa, ele tem várias atividades aí relacionadas à gestão de pessoas que ele necessitará desenvolver. E ainda a administração de pessoal. Então, se for uma empresa que tem um grande volume de pessoas, vai ter que administrar essas pessoas dentro do que diz respeito à carreira, a salários, a desenvolvimento de carreira como um todo dentro da organização, então, desenvolvimento dessas pessoas dentro do contexto organizacional, atingimento das expectativas. Então, é uma área que desenvolve muitas atividades e que essas atividades são muito importantes dentro do contexto organizacional, para manter essas pessoas dentro das organizações, mas não só mantê-las motivadas, manter elas produzindo em alta performance, tudo isso que vai favorecer as atividades organizacionais. E ainda nós temos aí que dentro dessas 4 funções básicas da organização, nós temos que essas organizações precisam desenvolver, e para que elas desenvolvam tais funções, elas precisam adquirir esses recursos e fornecer, através desses recursos, o produto ou um serviço para o seu cliente, para o seu consumidor final. Então, tem esse objetivo de resolver problemas dos usuários, dos clientes, né? Quando as organizações resolvem problemas e são eficientes no uso desses recursos, todos ficam satisfeitos. O cliente fica feliz, o usuário ou o funcionário, os acionistas, a sociedade, de uma forma geral, tem um ganho, tem valor agregado com a atividade dessa organização. Por quê? Ela atende bem o cliente fica satisfeito, o usuário fica satisfeito com aquela prestação de serviço, o funcionário está trabalhando motivado, tem o desenvolvimento na carreira, tem a sua remuneração, tem seus benefícios, isso gera resultado. O acionista tem o retorno do investimento feito, então isso gera o resultado, e a sociedade ganha como um serviço ou um produto que agrega valor para essa sociedade de uma forma geral. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção.